Ainda com a sessão suspensa neste momento, chamamos para manifestação o presidente da Associação de Joinville, região da Pequena, Micro e Média Empresa, AJORPM, o senhor William Rose, para falar sobre o fortalecimento das micro e pequenas empresas catarinenses, programa Juros Zero e atualização dos limites do Simples Nacional, a convite do deputado Rodrigo Facchini. Bom dia, deputada, presidente Ana. Gostaria de cumprimentar também ao deputado Rodrigo e agradecer por esta oportunidade de dar ao direito nessa casa das micro, pequenas e médias empresas serem ouvidas. A AJORPM é uma associação lá de Joinville que é considerada a maior da América Latina, uma comunidade empreendedora com mais de 4.000 empresas. E nós temos 42 anos de história e tradição por defender a micro, pequena empresa do grande empresário. A gente fala do grande empresário, da micro, pequena empresa, porque os desafios são diários. E são as micro, pequenas empresas que possuem mais de 50% dos empregos formais. E, recentemente, mais de 70% das novas carteiras assinadas são da micro, pequena e média empresa. Hoje vamos falar de dois temas muito importantes que com certeza vão fortalecer e fazer com que essas empresas cresçam, que é o programa Juros Zero. A Lei Estadual 15.570 de 2011, ela fala do microcrédito a essas empresas. Esse microcrédito hoje, ele é concedido no valor de até R$ 5.000, e tão somente para os MEIs. Ocorre que isso é algo de 2011, esses limites eles podem ser reajustados. E nós gostaríamos que essa lei fosse atualizada para que as empresas conseguissem até o limite de R$ 12.000. E não tão somente os MEIs, mas empresas de pequeno porte, microempresas também tivessem esse direito e o acesso a esse crédito. A gente pode citar o programa de Joinville, que foi feito com o prefeito Adriano, na sua gestão, o Juros Zero, onde os empreendedores puderam ter este benefício e puderam ter direito a esse crédito, o que fortaleceu e muito a economia local. Por isso, nós pensamos em trazer esses limites e também reestabelecer esta lei para que as empresas possam ter a oportunidade também de ter aí direito a esse microcrédito, que seria o Juros Zero. A gente vai falar também de uma pauta muito importante, que é a atualização do Simples Nacional, da Lei Complementar 123 de 2006. Nós sabemos que esta casa ela não pode fazer essa alteração legislativa. Nós sabemos que aqui nós não conseguimos alterar essa lei. Mas quando nós vemos reportagens que saiu ontem, por exemplo, no Jota, dizendo que os MEIs terão seus limites atualizados de 80 para 130 mil, mas as empresas que optam pelo Simples Nacional não vão ter seus limites reajustados e que isso não se faz desde 2016, se a gente fala do limite de 3,6 milhões, a gente está falando desde 2006, há mais de 20 anos. É algo que é um descaso com a micro, pequena e média empresa, porque é ela que movimenta a economia do país, que gera mais empregos formais, e não tem sequer, deputado, essa reivindicação atendida. Por isso é muito importante um movimento conjunto dessa casa, para que a gente consiga conversar e articular, junto aos nossos deputados federais, junto à nossa bancada catarinense, para que não seja deixado de lado essas empresas que movimentam a economia. A gente não está pedindo para que seja aumentado o limite, mas tão somente ajustado para que todo mundo tenha uma tributação justa. E nós precisamos ver isso e precisamos que esses limites sejam alterados para que a micro e pequena empresa, deputado, possa sim ter os seus direitos atendidos. Quando a gente conversa com alguns empreendedores, eles falam assim: William, quando chega em dezembro, eu tenho que fechar a minha loja, porque se eu ultrapassar os limites estabelecidos pelo Simples Nacional, eu não vou conseguir suportar a carga tributária. Imaginem só, a gente quer que as empresas operem,
para ter recolhimento aos cofres públicos, e elas simplesmente param de trabalhar, porque elas não podem ultrapassar o limite do Simples Nacional, que foi estabelecido lá em 2006. O limite, quando a gente fala, o sublimite não foi reajustado há mais de 20 anos. O limite do Simples Nacional não é reajustado há mais de 10 anos. E a gente sabe que o efeito inflacionário é muito grande e pesa sobre o empreendedor. Então, deputado e deputada Ana, gostaria de que a Alesc pudesse manifestar um apoio institucional a essas iniciativas legislativas federais que promovam a atualização dos limites do Simples Nacional para que o empresário tenha uma carga tributária justa e consiga operar ao longo de todo o ano. Nós queríamos que fosse também aceito a defender a criação de mecanismos permanentes de correção monetária dos limites de enquadramento. Se a gente tivesse um dispositivo na lei de que dissesse que a cada ano esses limites fossem corrigidos pela inflação, eu não estaria aqui nesta casa falando sobre isso, porque nós teríamos ali estabelecidos limites justos para que a micro, pequena e média empresa pudesse continuar operando até o final do ano. Porque imagina, os lojistas, o maior movimento é final do ano, é no Natal. E aí chega lá e eles precisam fechar as lojas por conta da carga tributária que não vai ser suportada por eles. Apoiar a revisão dos sublimites atualmente existentes, visando maior simplificação tributária para as micro e pequenas empresas. A gente fala tanto que quem se enquadra no Simples Nacional precisa ter um regimento simples, e hoje não é tão simples assim, porque tem limite, tem sublimite, várias e várias obrigações acessórias, e isso acaba impedindo que o empresário possa trabalhar livremente, porque existem muitas amarras, burocracias mesmo, que infelizmente atrapalham o empreendedorismo. E apoiar a revisão do sublimite atualmente existente, visando a maior e articular junto à bancada federal catarinense, ao Fórum Parlamentar Catarinense e às entidades representativas do setor produtivo, ações em favor da modernização do regime. Nós não podemos mais ter um limite que não é corrigido há mais de 10 anos, e o que sufoca o empreendedor. O deputado Fernando Krelin sabe muito bem que a maior dor das empresas, das micro e pequenas empresas, são essa falta de correção dos limites do Simples. E quando eu falo de apoio institucional, eu gostaria de citar um exemplo do vereador Lucas Souza, lá de Joinville. Eu conversei com ele sobre essa pauta, e ele foi até Brasília falar com o relator do projeto, para que tome as atitudes necessárias para que esse projeto corra na Câmara dos Deputados Federais, para que a gente possa ter realmente esses limites reestabelecidos o quanto antes, para que os direitos da micro e pequena empresa sejam defendidos por todos. A gente sabe que Santa Catarina possui uma das economias mais dinâmicas do país e tem, nas micro e pequenas empresas, um de seus principais pilares de desenvolvimento. O fortalecimento do programa Juro Zero e a mobilização institucional em defesa da atualização do Simples Nacional representam medidas complementares que contribuem para ampliar a competitividade e estimular investimentos, preservar empregos e promover um ambiente de negócio mais favorável ao empreendedorismo. Por fim, nós reiteramos e agradecemos a esta Casa Legislativa pela atenção e pelo espaço concedido à AJORPEME. Colocamos-nos à disposição de todos os parlamentares para contribuir tecnicamente com estudos, dados e propostas que auxiliem na construção de políticas públicas cada vez mais alinhadas à realidade dos empreendedores do nosso Estado. Seguimos nossa história e atuação de 42 anos, fortalecendo o empreendedorismo e sendo a voz que representa as MPS. Afinal de contas, a AJORPEME é mais força para quem empreende. Muito obrigado.